Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 2, Introdução ao Sistema Nervoso. Então, só recapitulando, na aula 1 nós fizemos um apanhado geral acerca da introdução à fisiologia muscular e nessa aula 2 nós vamos falar de outro sistema tão importante quanto, que é o nosso sistema nervoso. E, obviamente, a gente coloca como uma introdução a este sistema. Então a primeira questão que eu acho que é importante a gente estar conversando nesse momento é acerca, das funções básicas do nosso sistema nervoso. Eu elenco para vocês 3 funções básicas. A primeira delas eu coloquei como uma função sensitiva. E o que seria isso? Simples. O sistema nervoso, como vocês bem sabem, ele é responsável por receber e identificar estímulos internos e externos. Então, por isso, essa função sensitiva. Ele identifica estímulos tanto internos ao nosso organismo, ao nosso corpo, quanto o que vem de fora, o que está ao nosso redor, ao nosso ambiente. A segunda função básica que eu coloco para vocês aqui é a função integradora. E o que é isso, professor? Simples, ao receber essa informação, o estímulo, que a gente acabou de conversar, o sistema nervoso ele vai fazer o quê? Ele armazena ou ainda ele vai tomar decisões sobre o comportamento apropriado, dependendo do tipo de estímulo que ele recebeu. Então, é bacana porque se a gente parar para pensar do ponto de vista do exercício físico, eu estou me exercitando, começo a aumentar a intensidade, meu organismo sente essa alteração em decorrência do esforço que eu estou realizando e, pum, meu coração começa a bater mais rápido. Olha que maravilha. Quer dizer, ele está armazenando, está tomando decisões acerca daquele estímulo, daquela informação que ele está percebendo, que ele está recebendo. E isso me traz a uma terceira função básica, que é a função motora. Então, quando o sistema nervoso ele envia uma resposta ao estímulo que ele interpretou, que ele conseguiu receber de informação, e geralmente ele responde a isso. Então, nesse caso, quando a gente coloca uma função básica como uma função motora, a gente está falando, via de regra, a contração muscular ou ainda a questões relacionadas, pessoal, às secreções glandulares, tá bom? De fato, o que a gente tem é que o nosso sistema nervoso, basicamente, ele comanda os sistemas do nosso organismo. Seguindo lá, eu queria trazer para vocês alguns pontos que eu acho bacana a gente já tomar conhecimento, já dar uma relembrada, ou ainda massificar enquanto conceito. E a primeira informação que a gente traz após falar dessas funções básicas do sistema nervoso tem a ver com atos reflexos, um ato involuntário que ocorre em consequência de um estímulo ambiental. A gente vai estudar mais adiante do curso um pouco mais sobre essa questão. Mas, de fato, o que eu quero dizer é, em algum momento o estímulo ele é recebido, depois ele vai ser encaminhado ao córtex cerebral. Mas, olha que legal essa situação aqui. Você está distraído e encosta em um ponto de chama. Fogo. Qual é a sua reação imediata? Então, de fato, se você colocar a mão no fogo, você tira rápido. E isso só é possível tendo em vista que teu organismo ele percebeu de maneira muito rápida um estímulo e já respondeu a esse estímulo. Aqui é só para ilustrar essa condição, então você tem um receptor sensorial, no caso aqui está simbolizando a ponta dos dedos. Esse receptor sensorial vai estar comunicando essa informação. Opa, aqui tem fogo, um neurônio sensitivo. Depois, aqui a gente está vendo o H medular, conhecido por H medular. A gente vai falar mais sobre essas questões mais adiante. E já tem uma resposta a partir de um neurônio motor, e a resposta é contrai e tira daí, meu amigo, senão você vai queimar a sua mão. Então é só uma visão geral aqui do que seria um ato reflexo, um ato quase que involuntário, porque é uma resposta de defesa ao organismo. E prosseguindo aqui então, a gente vai ver algumas questões relacionadas à divisão do sistema nervoso. Via de regra, o que a gente está encontrando, o que nós temos, de fato, eu tenho o sistema nervoso central, o famoso SNC, e o sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso central, pessoal, ele é basicamente constituído do encéfalo e da medula espinhal, beleza? Já o nosso sistema nervoso periférico, a gente vai ver que ele tem 12 pares de nervos cranianos que emergem do encéfalo, beleza?
E vamos ter também na literatura nos mostrando, principalmente, né, aqueles que gostam de ver os livros de fisiologia, o Guyton, o Bernie, né, que são o Fox também, que são livros bem legais de fisiologia, a gente vai ver que a gente tem 31 pares de nervos espinhais, ou ainda, né, dependendo do autor ali, você vê nervos raquidianos, né, como o termo utilizado. E basicamente esses nervos eles emergem da onde? Da medula espinhal. Eu gosto dessa imagenzinha aqui, dessa figurinha, que ela mostra bem isso, né? Encéfalo, medula espinhal, como sendo o sistema nervoso central, e aqui só simbolizando, né, o sistema nervoso periférico com a saída de pares de nervos, né, espinhais, tá? Os nervos eles vão ser o quê? Responsáveis por conduzir impulsos nervosos, né, para dentro e para fora do sistema nervoso central. As ramificações, né, digamos assim, eu tenho o meu sistema central e ele precisa se comunicar com as periferias, né? Então acho que dessa forma fica muito simples a gente entender essa divisão, entender esses compartimentos específicos que integram o nosso sistema nervoso. E a gente pode dividir, né, os nervos periféricos, tá, o sistema nervoso periférico, de duas maneiras. Né? O sistema nervoso somático, que tem por característica ser aquele ponto em que a gente vai ver as ações voluntárias acontecendo, né, a partir da musculatura esquelética, e também o sistema nervoso autônomo, que a característica principal desse sistema é justamente as ações involuntárias. Né? E a gente pode mostrar aqui, como a gente viu na nossa primeira aula, né, a questão do músculo cardíaco e músculo liso como pertencente a esse sistema nervoso autônomo. Basicamente, a diferença muito simples aqui no sistema nervoso autônomo eu não preciso ficar raciocinando para que a função seja executada no nosso organismo, né, é automático ela, né. Então, basicamente, o teu organismo ele se comporta de forma totalmente automatizada. Você não tem controle, ou melhor, você não tem interferência efetiva sobre ele. Já no sistema nervoso somático, por exemplo, eu quero fazer uma flexão aqui de cotovelos, né, do meu braço, então eu pego e, opa, eu quero contrair o braço, beleza, legal. Eu quero caminhar, então eu vou caminhar, né, então é voluntário e muito focado na musculatura estriada esquelética, tudo bem? Nesse slide aqui, né, basicamente é uma representação para a gente falar um pouquinho sobre esse sistema nervoso periférico autônomo. De forma geral, né, a gente vai ver que a gente tem a divisão simpática, tá, e a divisão parasimpática do sistema nervoso periférico. E, de fato, a gente vai ver que elas possuem quase que sempre ações opostas, tá? O sistema nervoso simpático, ele está mais ativado em situações de estresse, em situação de tensão, né? Então, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca em situação de estresse, ou ainda, uma situação de luta ou de fuga, né? Quando você está tenso, provavelmente você vai estar tendo ações do sistema nervoso autônomo periférico na parte simpática dele. Então, é o sistema simpático que vai estar fazendo o comando principal naquele momento, né? Então, característica bem legal mesmo para a gente fixar as situações de estresse, de tensão. Já o parasimpático, né, o camarada mais tranquilo, mais calmo, ele fica então evidente em situações mais calmas, de calmaria. A gente vai ver também a questão relacionada à função digestiva, redução da frequência cardíaca. Então, essas são mais atributos, né, dessa divisão parasimpática. E depois, com muita calma, você pode dar uma olhadinha, né, nas diversas funções que essa representação, essa imagem aqui nos traz acerca das atividades do sistema simpático e do sistema parasimpático também. E os principais componentes do nosso sistema nervoso central. Então tá aqui, né, a gente falou encéfalo, a gente falou aqui medula espinhal, né? E basicamente o que a gente tem aqui do sistema nervoso central nesse momento para compartilhar com vocês? Basicamente ele recolhe informações sobre o meio, né? Processa a informação e torna parte dela consciente para nós. O sistema nervoso central ele tem por característica também organizar as respostas comportamentais, de reflexos, tá? É responsável pela nossa cognição, pelo aprendizado, memória, planeja e executa movimentos voluntários. Então, são algumas das principais características que a gente vai ver dentro dos componentes do sistema nervoso central, que são medula e encéfalo. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o encéfalo, tá? Vale destacar que o encéfalo aqui na imagem que eu estou colocando para vocês, beleza? Essa imagem, obviamente, eu tirei também do livro de Fisiologia do Bernie, de 2009, tá?
A gente vai mostrar aqui alguns componentes, né, de como é dividido o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, aqui através da ponte, do bulbo, né? E eu coloquei nesse slide para vocês aqui a respeito do lóbulo frontal, que a gente identifica aqui na imagem, né? Então, córtex motor, pré-frontal, principais funções dele, então, planejamento de ações e movimentos, tarefas difíceis, pensamento abstrato e criativo, fluência do pensamento e da linguagem. Então, seriam atribuições dessa região do cérebro, beleza? Eu tenho também o lóbulo parietal, né, córtex somatosensorial, e dentre as principais funções aqui dessa região, a gente tem a recepção das sensações, então, tato, dor, temperatura do corpo. Né? Eu tenho os lobos occipital, córtex visual, então tá aqui, né? Vocês identificam essa região aqui do nosso cérebro, e processamento das informações visuais. No lobo temporal, lobos temporais, né, o que a gente tem aqui, ó, nessa região? Processamento de informações auditivas. Então, dessa forma, a gente pega e tenta, de maneira geral, especificar algumas das principais funções que a gente vai ter sendo conduzidas por diferentes áreas, diferentes partes do nosso cérebro. A medula espinhal, né, está aqui localizada, né, na coluna vertebral, começa a partir do bulbo, né, que é a parte final ali do tronco encefálico, tá? Então aqui começa, tá? É um cordão que passa pela coluna, então eu coloquei entre aspas até esse cordão, porque realmente ela está ali na nossa coluna vertebral, né? É centro de vários estímulos involuntários e caminho principal para informações que vão para o cérebro e do cérebro para outras partes do corpo. Eu posso destacar ainda, a partir desta imagem que a gente coloca aqui para vocês, a substância cinzenta, então aqui, né, que é bem interessante a gente ver, é a área que está contendo, tá, os corpos celulares dos neurônios, então passa aqui na substância cinzenta. Eu tenho ainda a substância branca, né, que aqui a gente vai ter as fibras nervosas envolvidas pela bainha de mielina, que já falaremos sobre ela, tá bom? Nós vamos ter 3 meninges que protegem, né, toda essa questão de neurônios e dos corpos ali dos neurônios, né? Então a gente tem a dura mater, a aracnoide, a pia mater, que realmente são camadas protetoras, acho que assim fica mais fácil da gente entender, né? Outro detalhe interessante, então eu tenho aqui o corno posterior da medula espinhal, né? Então a gente vai ver aqui, ó, no H medular, né, o corno posterior lá, aqui corno anterior, né, e corno lateral, estão vendo aqui 3 pontinhos aqui, vou até tirar de cima o laser point, tá, para facilitar. Mas então, o corno posterior, ele recebe os neurônios sensitivos, vindo dos nervos periféricos, né? Então, vai vir para essa região aqui do H medular. Já o corno anterior da medula espinhal, ó, aqui, ó, tô passando aqui para vocês verem, olha aqui, né? Partem os neurônios motores, que vão para os nervos periféricos. Então é legal, né? Eu tenho o que vem, corno posterior, e o que sai pelo corno anterior. E aqui no corno lateral, né, o destaque para vocês, está relacionado com o sistema nervoso autônomo. Então, essas partes aqui são as que eu destaco como sendo as mais interessantes para nós enquanto estudo da neurofisiologia muscular. Então, identificar corno posterior, lateral e anterior. Relembrando, o posterior vai vir neurônio sensitivo, o corno lateral está muito envolvido com a questão dos neurônios, muito a ver com o sistema nervoso autônomo, e aqui o corno anterior está relacionado à parte que os neurônios motores estão atuando ali, indo em direção aos nervos periféricos. Algumas funções gerais, e eu destaco para vocês, por exemplo, o bulbo aqui, né, responsável por batimentos, reflexos, tosse, piscar os olhos, vômito, também está relacionado ao bulbo, tá? Mas assim, como outras regiões, né? Quais os nervos que estão associados e função de cada um deles. Isso aqui vai estar no resuminho lá que vocês têm acesso. Então, dá uma olhadinha com bastante calma, né, a título de conhecimento, a título de identificar, né, quais as respostas, qual a função de cada uma dessas regiões associadas ali aos seus nervos, né? Então isso é bem,
bem interessante da gente estar olhando, né? Então, hipotálamo, muito importante, né? Controle autonômico endócrino, comportamento motivado, tá? E assim por diante, diversas áreas aqui do nosso sistema nervoso. Células nervosas e conexões. Então aqui nós vamos mostrar os neurônios. Eu tenho basicamente a representação da estrutura dos dois tipos de neurônios, né? Então aqui primeiro o neurônio motor, e aqui embaixo eu tenho o neurônio sensitivo. Vocês vão perceber que ambos vão ter corpo celular, ambos vão ter dendritos, né? Embora em posições diferentes, obviamente em relação à função que eles representam, né? A gente vai ter que os dendritos, eles podem se ligar a milhares de neurônios, né? Que o corpo celular, eles produzem ali os impulsos elétricos, tá? Digamos que no corpo celular, algumas questões importantes para a gente comentar sobre ele. É nessa estrutura que se dá a síntese proteica, sendo também aqui que ocorre a convergência das correntes elétricas geradas na árvore dendrítica, tá? Então isso é importante a gente saber. É também nessa estrutura que estão alojadas todas as funções celulares em geral. Já os dendritos, que eu estou mostrando para vocês aqui com o laser point, ou aqui no neurônio sensitivo nessa região, eles são, como que eu posso dizer, prolongamentos especializados em receber e transportar estímulos das células sensoriais, os axônios, e de outros neurônios. Então, quer dizer, ele vai possuir múltiplas ramificações, como a gente pode observar nessa representação dessa figura representativa deles, né? E extremidades, entre aspas, arborizadas, né? Então, se você pegar uma representação de uma árvore, você vai ver, né, os ramos, né? Então, os dendritos, a gente pode fazer essa analogia. O que lhes dá a capacidade de receber múltiplos estímulos de vários neurônios de maneira simultânea. Então é uma rede complexa e linda de se pensar enquanto organismo vivo que somos, né? E temos ainda os axônios, né? Então aqui, ó, representando o axônio, tá? Axônio, tá? Que são o quê? Prolongamentos únicos e especializados na condução dos impulsos que transmitem informações do neurônio para as células nervosas, musculares, glandulares, e que normalmente existe apenas um único axônio em cada neurônio, tá bom? Seguindo lá, aqui é uma parte importante, né? Que seria a bainha de mielina, é ela que armazena informações, isola a eletricidade no axônio e acelera a condução de impulsos nervosos. De outras palavras, né? A bainha de mielina ela é como se fosse uma capa de tecido adiposo que vai proteger as células nervosas. A bainha ela protege essas fibras, né, que a gente já sabe, a gente viu que são os axônios, né, muito parecido com o isolamento que a gente tem em torno de um fio elétrico. Né. Contribui para o aumento da velocidade da propagação do impulso nervoso, então ela tem essa característica ao longo do axônio. Né, e a gente vai também ter como característica aqui que quem forma essa bainha de mielina, né, são as chamadas células de Schwann. Né, então acho que assim fica bem legal da gente olhar essa característica, né, da bainha de mielina. Em relação às sinapses, né, então basicamente o que é a sinapse? Seriam os pontos de conexão, né, os conectores ali. E a gente vai ter, quando a gente fala do sistema nervoso, né, a sinapse sendo neurônio com neurônio, no encontro dele, né, ali a comunicação entre os neurônios, neurônio com célula muscular e neurônio com uma célula glandular. Basicamente nas sinapses a gente tem aqui uma representação, uma imagem, né, uma representativa dessa região. Tá? Ali a gente vai ter liberação de neurotransmissores e via de regra o sentido do impulso vai ser dendrito, corpo celular, axônio. Então se a gente seguir essa estrutura, a gente entende mais ou menos a propagação do impulso nervoso. Né? E essa sinapse nada mais é do que o local onde a gente tem essa comunicação. Então, como eu mostrei, podendo ser neurônio, célula muscular, neurônio, célula glandular. Então, basicamente, é isso que a gente tem de informação a respeito de sinapse nesse momento. Em relação ao neurônio sensitivo, neurônio motor, aqui eu mostro para vocês que o neurônio sensitivo ele tem os seus receptores na extremidade e o impulso nervoso ele conduz em direção ao sistema nervoso central. Então, aqui nessa imagem aqui, a gente tem o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central representado aqui pela nossa medula espinhal, né? E a gente sabe que o encéfalo também faz parte dela, tá certo? E aqui no sistema nervoso periférico, a gente vai estar tendo então essa questão dos neurônios. O sensitivo, olha
olha a direção do estímulo. A gente vai ver também em alguns autores, né, ele se referindo ao neurônio sensitivo como um neurônio aferente, né? Então o sinal em relação à direção do sentido do estímulo. Já o neurônio motor somático, né, ou ainda, assim como o sensitivo tem a nomenclatura dita neurônio aferente, o neurônio motor somático ele também tem, por característica, em alguns autores chamarem ele de neurônio eferente. E olha o sentido do estímulo. Parte do sistema nervoso central para a musculatura esquelética, né? Então o sentido está aqui. E aqui a gente tem, né, o gânglio autônomo, né, a conexão entre um neurônio e o outro, tá? E aí ele mandando o estímulo ali para o músculo liso, miocárdio, glândulas, né? Então seria um sistema mais automatizado, né? Um sistema autônomo nosso. Então aqui embaixo, como forma de descrever a imagem, a gente coloca, né, neurônios sensitivos e neurônios motores do sistema nervoso periférico transmitem informação para dentro e para fora, respectivamente, né, como eu mostrei para você aqui em cima, do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Veja que eu coloquei espinal. Aqui vale uma menção que tanto o termo espinhal quanto espinal estão corretos. Aparentemente, o espinal é mais moderno, tá? Mas não é errado falar medula espinhal, não, tá? Então, muitas das vezes aqui nas nossas aulas eu vou estar falando medula espinhal, porque foi assim que eu maximizei, né, enquanto estudo, beleza? Fibras nervosas, né? Então a gente tem no sistema nervoso, em essência, a fibra nervosa, que é o axônio de um neurônio. Já os nervos, como característica, são feixes de fibras nervosas de diferentes tipos e diâmetros, dispostos no mesmo sentido e misturados com elementos conjuntivos, que saem do sistema nervoso central. E essa imagem é legal, porque eu coloco para você o seguinte, né? Que nos nervos, o tecido conjuntivo que a gente vai estar encontrando em forma de lâmina de colágeno, tá? Ele isola grupos de fibras e recobre a totalidade do nervo. E a gente vai ver que eles recebem nomes específicos. Então aqui a gente tem o perineuro, tá? Aqui, tecido conjuntivo, né? Baseado ali em lâminas de colágeno. E eu tenho aqui também o epineuro, né? Também fazendo parte aqui desse tecido conjuntivo que envolve ali, então, os grupos de fibras, tá bom? Regulação das atividades motoras. Então os músculos e as glândulas entram em atividade ou modificam sua atividade como consequência de chegada a eles de impulsos nervosos. Os neurônios, eles implicados aí na condução de impulsos nervosos, constituem vias motoras. Estas saem do eixo cérebro-espinhal pelos nervos motores ou mistos, isto é, pelos pares de nervos espinhais e pelos pares de nervos cranianos. As fibras nervosas elas vão chegar aos músculos, então aqui a gente já passa a falar da atividade motora somática voluntária. Esses neurônios motores finais, né, então aqui ó, a gente tem essa representação, né, digamos aqui, do nosso sistema nervoso central e a conectividade deles aqui através de neurônios na musculatura esquelética, né? Então esses neurônios motores finais estão situados nos cornos anteriores, a medula espinhal, como a gente viu naquela imagem no início da aula, no H medular ali, ou os núcleos motores dos nervos cranianos. E vale destacar aqui que as fibras musculares, pessoal, do sistema nervoso que formam um músculo estriado, são inervadas por esses neurônios, cujo corpo neural dele se acha localizado no eixo aqui, cérebro-espinhal, tá bom? E para fechar aqui nossa aula, praticamente, só lançar um tema, a gente vai voltar a falar nele de novo, mas que são as unidades motoras. Recebe o nome de unidade motora o conjunto de neurônios e todas as fibras que inerva. O músculo estriado esquelético não se contrai espontaneamente. Né? Contrai o músculo, não, eu tenho que pedir para ele se contrair. E o seu funcionamento está sujeito integralmente às atividades dos neurônios que inervam ele. E aqui é uma representatividade muito simples, né? Então unidade motora, né? A unidade motora, fibras musculares, então, quer dizer, conjunto de neurônio e as fibras na qual ele está inervado, a gente vai chamar de unidade motora. Pessoal, bastante informação, a gente vai começar a acumular conhecimento, tá? De qualquer forma, a gente fez um apanhado geral acerca da introdução ao sistema nervoso nessa aula 2. Eu agradeço a todos pela atenção e vamos lá, até a próxima aula.